O livro de Jó fica logo antes do livro de Salmos. Eu quero ler com vocês Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Em outras palavras, à toa teme ao Senhor? Acaso não cercaste com sebe, não cercaste com uma cerca de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas, seus filhos e suas filhas, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos,
O que é que nos motiva a servir ao Senhor? O que é que nos motiva a adorar a Deus e a adorar a Cristo? Essa é a pergunta de Satanás. Em outras palavras, o diabo pergunta a Deus: por acaso Jó serve a Deus em vão? É como se o acusador dissesse que o cristão ele tem uma espécie de contrato secreto com Deus, cujos termos dizem mais ou menos o seguinte: eu vou servir ao Senhor desde que nada de mal me aconteça. Do contrário, nada feito. Irmãos, eu já encontrei cristãos amargurados e desviados, porque foram ensinados a alimentar expectativas falsas quanto à vida cristã. Pensando que se você tiver fé, pensando que se você servir a Deus, então tudo irá bem com a sua vida, tudo irá bem com a sua família, tudo irá bem com os seus negócios, tudo irá bem com a sua saúde, tudo irá bem com os seus recursos. Então, o que é que nos impulsiona a adorar a Deus? O que é que nos impulsiona a servir a Jesus? E a nossa resposta deveria ser simplesmente porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é Senhor, simplesmente porque Ele é o Salvador. E isso o faz digno e ponto final. E se nós acrescentarmos algo a isso, nós estaremos plantando para colher a amargura. Sabe o que Satanás quis dizer? Ele quis dizer, em outras palavras, que ninguém consegue servir a Deus pelo simples fato de que Ele é Deus. Essa foi a acusação de Satanás. Ninguém serve o Senhor porque o Senhor é Deus. As pessoas servem ao Senhor de maneira interesseira. É claro que Jó te adora, diz Satanás. O Senhor o cercou de benefícios. Agora tira o que ele tem. Mexe naquilo que ele possui. E aí eu quero ver. Queridos irmãos, se não compreendemos que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador e que nós devemos servi-lo por esse motivo, nós temos problema na nossa jornada. Sabe por quê? Porque não há um cristão sequer sobre a face dessa terra que não passará por provações, que não passará por tribulações, que não seja submetido a lutas e dificuldades. Eu conheci pessoas amarguradas porque foram ensinadas que ser cristão é garantia de ausência de sofrimento. Então, em primeiro lugar, eu pergunto para você e para mim nessa noite: você continuaria servindo ao Senhor e adorando a Cristo se perdesse as suas posses? É possível possuir bens e ser desapegado? Eu conheço pessoas que possuem bens e são desapegadas. Materialismo é não apenas nós possuirmos recursos, mas sermos possuídos por eles. Então, quer alguém tenha ou quer alguém não tenha, pode ser possuído por aquilo que tem ou não.
E em nossos dias o materialismo ele tem corroído, inclusive, pessoas religiosas. E tem muita gente em nossas igrejas que, se perdessem os bens, não serviriam mais a Deus. Pessoas que, se as suas posses fossem removidas, a pessoa balançaria e perguntaria: será que Deus existe mesmo? E hoje está bem difundida a chamada teologia da prosperidade e da saúde, que diz exatamente isso, que o cristão, que é cristão, que tem fé, ele tem o direito de ter prosperidade financeira, ele tem o direito de ter saúde, e se ele não tem, é porque ou está em pecado, ou ele não tem fé suficiente para que essas coisas aconteçam. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não responde oração, eu não estou dizendo que Deus não cura, eu não estou dizendo que Deus não dá prosperidade para o seu povo, mas o que eu estou dizendo é que quando nós atrelamos a vida de fé à ausência de sofrimento, nós estamos interpretando errado o que a Bíblia diz. Num só dia, Jó perdeu tudo. De uma só vez. Há muitas coisas que podem acontecer, irmãos, num só dia. Tempestade, incêndio, enchente, terremoto e tudo ser perdido da noite para o dia. Quando eu cheguei aqui em Tubarão, não pude deixar de notar, quando me aproximava das pessoas para conversar, e cada pessoa que viveu há anos nessa cidade tinha história para contar da enchente de 74. Pessoas que perderam tudo. A cidade foi varrida pela enchente da noite para o dia. Gente que perdeu tudo. Gente que acordou pobre, tendo que começar tudo de novo. E certa vez um pastor contou de um membro da sua igreja que confessou que era um homem rico, que viera a perder tudo de uma hora para outra, mas ele acrescentou: pastor, não fique com dó de mim, porque essa experiência me fez perceber o quanto a riqueza me dominava. Eu servia a Deus por aquilo que eu tinha, mas hoje eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Deus vivo, independentemente dessas coisas. Irmãos, é possível conhecer o Deus vivo através de uma experiência de perda. Os maiores testemunhos que eu tenho visto na vida de pessoas não foi de ganho, não foi de prosperidade, mas foi de perda. E apesar da perda, o olho continua brilhando por esse Deus maravilhoso, por esse Salvador bendito. O texto diz para nós que bois, jumentas, os sabeus roubaram, ovelhas e servos, o fogo do céu queimou. Em outras palavras, a renda de Jó, a empresa de Jó, o emprego, o ganho. Sabe, irmãos, aquele momento que nós estamos vivendo e nós estamos esperando, puxa, aquela situação vai se resolver, essa oportunidade vai sair, esse dinheiro que eu estou esperando vai vir. De repente vem o contrário, acontece o contrário. Ao invés do ganho, vem a perda inesperada. Fala-se de bois, jumentas, mas nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. Fala-se no verso 17 de camelos roubados, os caldeus roubaram, os camelos eram o transporte da época. Trazendo para os nossos dias de hoje, seria um carro, né?
perder o carro, ou talvez por um momento ficar de a pé, ter que vender, ter que descer o nível. Também nos diz ali o verso 18 em diante, 18 ao 20, que o vento veio sobre a casa e a casa caiu sobre os filhos de Jó e houve morte. Morreram todos os filhos de Jó. Jó ficou sem família. Meus irmãos, alguns de nós têm passado por essa situação de perda. Não necessariamente precisa ser perda literal, né? Domingo passado eu fui trazer uma palavra no velório de um pai que chorava o seu filho de 29 anos. Há perda sim, mas também há outros tipos de perdas. Os filhos se casam, os filhos vão embora, os filhos criam asa e se vão, né? Aqui essa perda é emocional também. Deus nunca foi e nunca será obrigado a fazer com que uma pessoa seja próspera. Não quer dizer que Deus não possa fazer, Ele pode, em alguns casos Ele quer, mas Deus tem o direito de optar, fazer você uma pessoa próspera ou não, no momento que você está vivendo. E se Ele escolher fazê-lo, querido, esse texto está ensinando, não faça disso a sua alegria. Porque a verdadeira alegria que satisfaz não pode estar em nenhuma dessas coisas que as pessoas aí de fora podem colocar. Seja rico, seja pobre, seja próspero ou não. Se o querer ter estiver à frente de Deus na nossa vida, nós estamos em situação perigosa. O que nos motiva a servir e adorar a Deus? Em segundo lugar, irmãos, você continuaria servindo e adorando a Deus se viesse a perder familiares? Jó perdeu todos os seus filhos, como dissemos aqui. E ele gostava, né? O texto diz que ele gostava de estar reunido com eles, ele orava por eles, ele intercedia por eles, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, sua família era preciosa, era muito mais preciosa do que os seus bens. Quando a sua família, quando os seus filhos morrem, ele rasga as suas vestes. Para um judeu naquela época, rasgar as vestes era sinal de que algo terrível aconteceu, sinal de luto, sinal de tristeza. Agora todos estavam mortos, foram tirados dele. E o texto diz que Jó rasgou as suas vestes e adorou. Queridos irmãos, não tenhamos uma interpretação errada aqui. Não significa que Jó não chorou. Puxa, falou aqui no início que até Jesus chorou. Não significa dizer que Jó não sofreu. Ele sofreu sim. Ele chorou sim. Ele passou pelo processo de luto sim. Que não é da noite para o dia, que é um processo longo que a pessoa vai superando com o tempo. Jó não era um super-homem. Jó era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Jó sofreu intensamente. Se você ler todo o livro de Jó, você vê o tamanho do sofrimento, do desabafo desse homem. Queridos irmãos, aqueles de nós que já perderam entes queridos podem testemunhar de que é mais duro perder pessoas queridas do que perder bens. Filhos valem mais do que bens. Familiares valem mais do que posses. Mas se nós servirmos a Deus, desde que não aconteça nada com os nossos filhos, desde que não aconteça nada com a nossa família, desde que não aconteça nada com os nossos queridos, nós estamos nos preparando para
pessoas aqui que já viveram luto na sua vida. E nem por isso deixaram de servir ao Senhor com alegria. Há pessoas que passaram por luto, por perdas terríveis, grandiosas, de pessoas queridas e continuaram adorando a Deus. Às vezes eu ouço testemunhos de prosperidade, testemunhos de conquista, e as pessoas batem palma e dizem: glória a Deus, você conquistou isso, que maravilha, olha só o que Deus fez, que conquista maravilhosa. E nós devemos ficar felizes sim, quando essas coisas acontecem, mas eu confesso, irmãos, que eu fico mais motivado a servir a Cristo e ao ver outras pessoas que, apesar de uma grande perda, continuam servindo a Cristo, adorando a Deus. Porque é nessas horas que nós percebemos que há pessoas que servem a Deus não pelo que Ele dá, não pelo que Ele proporciona, mas pelo que Ele é. Não pelos motivos que Satanás acusa diante de Deus, mas pelos motivos que Deus está vendo em Jó. Queridos irmãos, amemos a nossa família, desfrutemos da companhia dos nossos filhos, que nós possamos aproveitar o máximo daquilo que Deus nos proporciona com os nossos queridos. Eu às vezes olho a Sofia com 9 anos crescendo. Ontem ela era um bebezinho, comendo picolé de brigadeiro pela primeira vez, e hoje ela tem 9 anos, daqui a pouco ela estará casando. Então aproveitemos o máximo a companhia dos nossos filhos. Se você tem filhos pequenos, filhos maiores, filhos adolescentes, filhos jovens, que nós amemos a nossa família. Esposo, ame a sua esposa, esposa, ame o seu esposo, que nós amemos a nossa família. Ela é presente de Deus, mas lembre-se que você é chamado a servir a Deus não por causa de qualquer coisa que Deus tenha te dado. Independente das circunstâncias, independente daquilo que vem a acontecer, você e eu somos chamados a servir a Deus e adorar a Deus. Em terceiro lugar, você continuaria servindo a Deus, adorando ao Senhor, se perdesse a sua saúde. É interessante que Satanás perdeu a primeira batalha, o primeiro duelo. O inimigo das nossas almas não desiste com tanta facilidade, né? Querido, eu quero abrir um parênteses e dizer para você: Satanás odeia você. Ele odeia a sua família. Coisas piores às vezes não acontecem porque existe um muro de proteção sobre a tua vida. Mas Satanás odeia a igreja, ele odeia a Cristo. E ele fará de tudo para te afastar de Deus. Ele fará de tudo para te jogar contra Deus, para que você abandone a fé em Cristo. Ele pensou: o homem dará tudo pela sua própria vida, então estende a tua mão contra ele e ele vai te amaldiçoá-lo. Então, queridos, além de perder bens, além de perder a família, agora Satanás toca na saúde de Jó, e diz o texto que ele fica cheio de úlceras, cheio de feridas. Há também aquela teologia da saúde que diz que se você tem fé, você não pode ficar doente. Não significa que nós não devemos orar por cura, devemos orar por cura. Deus cura, Ele pode curar. Mas há situações em que nós passamos com relação à saúde que também servem de prova para ver se nós servimos a Deus
quando a saúde vai bem, ou se nós servimos a Deus independentemente se a saúde vai bem ou não. Nós não conhecemos o nosso amanhã, nós não sabemos quais são as limitações que nós viveremos na nossa saúde, talvez na velhice, talvez antes da velhice, nós não sabemos, irmãos. Desde o último fio de cabelo até o dedão do pé, o nosso corpo está sujeito a todo tipo de enfermidades. E nós não deveríamos nos surpreender pelas enfermidades, nós deveríamos nos surpreender por tantos anos quantos Deus nos dá de perfeita saúde. Mas nós nos acostumamos com a nossa saúde e quando vem a enfermidade, é uma prova, é uma luta, é uma situação em que muitas vezes podemos ser abalados. Queridos irmãos, Jó era íntegro, temente a Deus, reto e se desviava do mal. E o texto diz que mesmo assim ele ficou doente. O texto que o Ademar leu aqui no início, onde Lázaro ficou doente, Lázaro morreu, Jesus depois ressuscita Lázaro, mas Jesus chora no túmulo de Lázaro para mostrar o quanto o pecado levou o ser humano à tristeza, o quanto esse mundo foi desregulado por causa do pecado. Até que ponto o pecado levou o ser humano, estragou a nossa vida. Lázaro era amigo de Jesus. E mesmo assim ficou doente. Jesus amava Lázaro e Lázaro ficou enfermo. Paulo, provavelmente, um dos maiores apóstolos do nosso Senhor, ele lutou provavelmente com uma doença nos olhos. Eu conheço gente crente, gente de fé, gente fiel, que anda com Deus e que mesmo assim lutou com a enfermidade. Talvez você também conheça pessoas que passaram por isso. É possível servir a Deus e ficar doente. É possível ser fiel a Deus e passar por enfermidade. Enfermidade não é necessariamente desagrado e castigo de Deus, e nem saúde é sinônimo de aprovação de Deus. Nós podemos e devemos orar por cura. Eu já vi Deus responder orações assim, mas também já vi gente de fé orando por um enfermo. O enfermo não melhorar. Você estaria disposto a continuar adorando o Senhor se a enfermidade batesse na sua porta? Será que nós estaríamos dispostos a servir e adorar a Jesus Cristo se nós descobríssemos uma enfermidade grave? Em quarto lugar, irmãos, você continuaria servindo o Senhor se perdesse os seus amigos? Os amigos de Jó estavam, na verdade, fazendo o papel de inimigos. O texto diz, se você ler o livro de Jó, durante os 7 primeiros dias, eles nada disseram, eles não abriram a boca. Mas o problema é que depois eles começaram a falar. E o que eles falaram não ajudou nada a Jó. Elifaz avaliou Jó, dizendo: quem sendo inocente já pereceu, aonde o justo foi destruído. Em outras palavras, ele estava dizendo: Jó, você está sofrendo porque cometeu algum pecado, vasculha a sua vida, existe algum pecado aí. Aqui foi o princípio da teologia da prosperidade. O segundo, Bildade, ele também comentou: quando os filhos de Deus pecam, Deus os pune. Jó, há pecado em sua vida, por isso você está sofrendo. E o terceiro amigo, Zofar, ele foi mais severo. Ele disse: Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Você não está recebendo nem metade do juízo que você merece.
Querido, você já pensou? Atribulado, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde e recebeu uma visita assim? E alguém dizendo assim: você não recebeu nem metade do que você merecia. Que visita, irmãos. Talvez você é uma pessoa que já passou pela experiência amarga de perder amigos, pessoas queridas, pessoas próximas a você, sem um motivo real, sem entender muito bem. As coisas mudam, né? Às vezes uma traição, às vezes a pessoa se volta contra você, às vezes a pessoa se afasta de você, sem você entender muito. Muito sabe o que é perder amigos. Mas mesmo perdendo amigos, nós somos chamados a continuar adorando ao Senhor, servindo a Jesus Cristo. Você continuaria servindo a Cristo se aquelas pessoas chegadas que muitas vezes te dão ânimo, que te dão vigor, te dão uma palavra legal, de repente virasse as costas para você? Em quinto e último lugar, você continuaria servindo o Senhor e adorando a Jesus Cristo se ele ficasse em silêncio? Se o céu ficasse blindado? Se as suas orações parecessem não serem respondidas? Se Deus ficasse em silêncio, se a dor aumentasse ainda mais, esse silêncio de Deus, o silêncio de Deus para Jó foi muito difícil. Talvez, irmãos, todas as perdas não fossem comparadas ao silêncio de Deus, porque quando você tem alguma perda, quando você sofre alguma decepção, até você pode continuar enfrentando, mas se você percebe que não há uma resposta, que não há uma explicação, muitas vezes isso se torna angustiante. É muito difícil quando Deus parece estar em silêncio. E numa certa altura, Jó deixou a sua postura equilibrada, centrada. Ele começou a achar que Deus lhe devia satisfação. E ele começou a fazer muitos questionamentos para Deus. Pelo menos uma explicação, Senhor. Então, no capítulo 38 e 39, Deus abre as cortinas. Deus, que havia estado em silêncio até agora, Ele mostra para Jó. Ele vem e diz: Jó, agora eu quero te mostrar. Vem aqui. Deus descortina a sua pessoa. Deus descortina a sua obra maravilhosa da criação. Como Ele fez cada detalhe, cada variedade da criação, cada cor, cada animal. Ele começa a desvendar para Jó. Ele começa a devolver as perguntas para Jó, como quem diz assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu criei os animais marinhos? Onde você estava quando eu criei o universo do nada? Ele começa a mostrar a sua glória, ele começa a mostrar a sua grandeza para Jó. Irmãos, uma das coisas que nos fazem muitas vezes questionar, muitas vezes duvidar, muitas vezes ficarmos temerosos nesses momentos e até mesmo começarmos a questionar, é quando nós perdemos de vista a grandeza de Deus, quando os problemas, as perdas se avolumam de tal maneira que nós não temos mais olhos para ver a grandeza de Deus, para ver que Ele ainda está no controle, para ver que Ele ainda é Senhor da nossa vida, que Ele não perdeu o controle da história, que a nossa vida está nas mãos dEle. Deus passa a dar um panorama da criação, e na medida que Ele continua falando, Jó foi se encolhendo a ponto de colocar a mão na boca. Diz o livro de Jó lá no final, Jó pensou: eu jamais deveria ter aberto a minha boca. Irmãos, se nessa noite Deus descortinasse todas essas coisas
para nós. Nós não caberíamos ao ver a glória, o poder, a grandeza desse Deus. Os nossos medos, muitas vezes, eles são fora do equilíbrio, eles são maiores do que deveriam ser, porque nós estamos colocando a nossa segurança nas coisas. O nosso medo de perder o emprego fica muito grande quando nós colocamos no emprego a nossa segurança. O nosso medo de perder os bens fica muito grande quando nós colocamos a nossa segurança nos bens. O nosso medo de perder a saúde fica grande quando nós colocamos na nossa saúde a nossa segurança. Então todo medo exagerado significa que nós estamos colocando a nossa segurança em outra coisa e não em Deus. E por isso Deus precisa descortinar e mostrar a sua grandeza para nós, nos chacoalhar e dizer: olha só, eu quero mostrar para você quem é o Criador, quem reina, quem é o Senhor. Se Deus descortinasse nessa noite para nós, queridos, nós ficaríamos admirados com o tamanho da glória desse Deus. Hoje eu ouvi uma frase, o pastor dizia a respeito da glória eterna. Quando nós chegarmos naquela manhã da ressurreição, naquele dia glorioso, quando nós pisarmos em novos céus e nova terra, quando nós pudermos ver com nossos próprios olhos face a face Deus e sua glória. Querido, por mais dura, por mais difícil, por mais miserável que tenha sido a nossa vida, é comparável com a viagem de férias que você está fazendo. Você vai chegar num lugar que você vai passar lá uma semana. Só que antes de chegar nesse destino, você para dormir. Só que você para dormir num hotel ruim. No outro dia você levanta e continua a sua viagem. Porque o seu destino é as férias. Queridos irmãos, quando o homem é colocado no centro e Deus contra a parede, nós chegamos ao extremo do absurdo. A palavra de Deus diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas para nós e para os nossos filhos. Sabe por que a minha e a tua vida cristã é um chamado a viver pela fé? Porque nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Porque as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas para nós. Há muitas coisas que eu e vocês não entendemos e não vamos entender até chegarmos naquele grande dia. Aí nós entenderemos os porquês. Mas até então, irmãos, enquanto vivemos nesse mundo caído de pecado, de sofrimento, de dor, nós precisamos viver confiando. Nós precisamos colocar a nossa alegria nele. Não nas coisas, não nas circunstâncias, mas nele. As coisas secretas, os mistérios, aquelas que nós não entendemos, pertencem a Deus. E a atitude correta foi a que Jó tomou no capítulo 1. Passou a adorar o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir. Querido, que eu e você saiamos dessa noite, desse culto, com pelo menos 5 coisas bem rápidas
no nosso coração. Primeira coisa, servir a Deus não é garantia de não sofrer. Guarde isso no seu coração. Você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim passar por sofrimento. Segundo, nossa fé será posta em prova pelo sofrimento. Mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos provados através do sofrimento. Terceiro, Satanás está por trás de alguns dos nossos sofrimentos que nós não entendemos. Quarto, cuidado com certos ensinos e conselhos muito diretos, porque os amigos de Jó estavam errados. Na hora do sofrimento você precisa buscar conselho com pessoas certas, conselhos bíblicos. Não abra o teu ouvido para qualquer um. E quinto, cuide das suas emoções. Não comece a acusar a Deus em meio às provações. Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos, pela graça de Deus, passar pelas provações, olhando para o nosso autor e consumador da fé.